senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse teatro Elis Regina e a esta cerimônia de colação de grau dos bacharelandos de 1994 do curso de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado. É com prazer que, em nome de Graduarte Eventos, eu, Edson Pauil, dou início nesse instante a este cerimonial, fazendo inicialmente a composição da mesa diretora. Convido para presidir esta sessão o diretor da Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Silvio Massarelli. Vice-diretor da Faculdade de Economia da FAP, professor Álvaro Roberto Lavara Mato. Patrono da turma de Economia, professor Clóvis Aparecido Rolim Pérez. Da turma de Economia, professor José Aladino Bataglia. Professor homenageado, professor Alcides Ferreira da Silva. Secretária desta Faculdade de Economia, a senhora Cátia Leone Dalmogeto. Bem, assim composta a mesa diretora, como numa peça teatral,
Eu diria que faltam os atores principais, os astros principais deste evento. Aqueles que estarão brilhando muito mais que uma luz de câmera. E nós os convidamos a entrarem nesse local. Que entrem os formandos de 1994, bacharandos do curso de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado. Pode se sentar, comandos. Obrigado. Me permitam uma mensagem ecumênica. Senhor, aqui estamos nós em Tua presença, e é de fato uma felicidade quando se está com o coração a transbordar de alegria, de vitórias, de amor diante de Vós, Senhor. Os formandos tomam consciência e responsabilidade, e na Tua presença querem Te agradecer e Te pedir perdão de todos os momentos em que não viveram amor em Teu seio, já que tudo de bom vem de Ti, Senhor. Os formandos aqui reunidos Te pedem que ilumines todos os caminhos dos seus pais, que eles reconhecem como singular favor de Vossas mãos. E este dia de ação de graça, Senhor, nos faz lembrar de que o muito que temos a agradecer nos veio do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Cremos em Ti, Deus Pai, que nos formastes do nada, nos entregando a vida e um coração capaz de vos amar e vos agradecer. Ó Senhor, que nesta tarefa os formandos saibam comunicar, antes de qualquer outra ciência, a ciência de amar ou de Te amar na pessoa do outro. Que todos jamais cedam ao cansaço do trabalho estafante, que sejam sempre jovens e alegres, promovendo a sua atividade um ambiente tranquilo, de paz
no trabalho honesto e consciente de cada dia. Já não basta, Senhor, atender aos reclamos da vida. Precisamos de homens equilibrados, capazes, seguros e conscientes. Ensina a todos, Senhor, a enfrentarem essa realidade com Tua força e amor, ajudando-os a superarem-se para a construção de um mundo melhor. Purifica, Senhor, Deus, Espírito Santo, amor feito pessoa, alma do universo, a nossa maneira de olhar e de pensar, e que em cada coração só se prenda aquilo que é do Teu agrado, aquilo que eleva o homem no caminho da cultura humana, da segurança e da felicidade. Amém. Nós pedimos para que faça uso do microfone agora para a abertura oficial desta solenidade, o presidente desta sessão. O presidente desta sessão, o diretor da Faculdade de Economia, professor Silvio Passarelli. Boa noite a todos, prezados formandos. No uso das atribuições que me confere o regimento da escola, eu declaro aberta esta sessão solene que representa a reunião extraordinária da congregação dos professores da faculdade, com o objetivo específico de oferecer a colação de grau aos bacharelandos de 1994. Gostaria também, neste momento, de aproveitar e, em nome do presidente da Fundação Armando Álvares Penteado, Dr. Antônio Bias Bueno Guion, que em meu nome, neste momento, agradece aos formandos e às famílias o privilégio de tê-los tido como alunos nestes anos que estivemos juntos, e em meu nome transmite a todos votos de sucesso profissional e um desejo efetivo de que a formação que tiveram em nossa casa possa realmente contribuir não apenas para o sucesso pessoal de cada um, mas fundamentalmente para o sucesso da nossa nação. Dr. Bias gostaria de estar aqui conosco, mas preso a compromissos familiares no interior do Estado, me fez portador dessa mensagem e dos votos. Realmente muitas felicidades a todos. Antes de nos colocarmos em pé para cantarmos o hino nacional, me permita uma rápida reflexão. Seria redundância afirmarmos ou buscarmos exemplos de como está a situação da nossa pátria. Então, eu gostaria de pedir para que, enquanto estivermos cantando o hino nacional, possamos fazer do hino nacional como se fosse uma oração a Deus, pedindo a direção de Deus sobre a nossa pátria. Na Bíblia, no Salmo 33, está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Se Jesus Cristo for o Senhor da minha vida e da sua vida, nós podemos fazer uma grande diferença na nossa pátria, nos nossos trabalhos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não adianta tirarmos ou colocarmos homens se esses homens não tiverem o temor de Deus. E se Jesus Cristo, repito, for o Senhor da nossa vida, podemos fazer uma grande diferença, principalmente na nossa pátria. E repito o versículo: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto estivermos cantando o hino nacional, que possamos ao menos pensar, para que Deus possa dar muita sabedoria aos nossos líderes, desde o presidente Fernando Henrique, que caiu em 70% de acordo com as pesquisas, até todos os nossos que estão à frente da nossa pátria. Vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino nacional.
Convidamos agora para fazer uso do microfone o orador da turma, ou um dos oradores da turma, formando Renato Miller da Silva Opsi-Blum. Excelentíssimo senhor Dr. Silvio Passarelli, digníssimo diretor da Faculdade de Economia, excelentíssimos senhores membros da Fundação Armando Álvares Penteado, digníssimo patrono professor Clóvis Aparecido Rolim Pérez, digníssimo paraninfo professor José Aladino Batalha, digníssimo professor Alcides Ferreira da Silva, mestre homenageado, senhores professores, senhoras e senhores, caros colegas. Sinto-me honrado em proferir algumas palavras que expressam uma pequena mensagem representando o desejo de cada um aqui presente. Após muito esforço e dedicação, chegamos a mais uma etapa de nossas vidas. Não foi por acaso. Refletindo por um instante, com rapidez percebemos que em nossa trilha nunca estivemos sozinhos. Com certeza, muitas foram as forças que nos ampararam nessa jornada. É por isso que um agradecimento aos que nos ajudaram representará uma emoção que palavras dificilmente traduziriam. Agradecemos a Deus por tudo que nos concedeu, principalmente pela bênção de contarmos com o apoio daqueles que nos amam e tanto almejavam ver o sonho da nossa formatura concretizado, nossos pais. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado aos nossos pais por terem nos ajudado a cumprir mais uma etapa de nossas vidas, aconselhando-nos e permanecendo ao nosso lado nos momentos difíceis. O primeiro dia de aula, os amigos, as experiências, os ensinamentos, as alegrias e até mesmo as eventuais tristezas que nos ajudaram a crescer, ficarão guardados em nossas mentes eternamente. Nestes anos tivemos a oportunidade de aprender não apenas economia, mas lições de vida. Pautamos o nosso viver acadêmico na vontade de conhecer o porquê das coisas e também na crença de que as virtudes devem ser aprendidas e lapidadas. Não foi fácil alcançar a graduação. Lutamos e demos duro, muitas vezes sem a devida compreensão desta ou daquela atitude. Houve vezes em que nos defrontamos com situações difíceis, mas, com coragem, conseguimos a vitória, sabendo, aliás, que as lutas outra coisa não são, senão degraus que nos conduzem ao aperfeiçoamento como seres humanos. Coragem não é ausência de medo, mas resistência e domínio desse sentimento. E essa difícil matéria extracurricular também foi a nós ministrada na vivência do dia a dia. Saibamos manejar com destreza as armas da honestidade, da humildade e da inteireza de caráter. Tenhamos sempre real consciência de nossa capacidade, mas sem resvalar na arrogância e na presunção. Batalhemos pelo que é justo e correto, ainda que sejamos os únicos a remar contra a correnteza. Aos meus colegas formandos, desejo sucesso nas diferentes áreas que cada um vai seguir, trabalhando e lutando com bravura no intuito de alcançar suas metas. Jamais deixemos de fazer o bem e ajudar o próximo para que a vida nos corra feliz. Acreditemos em nós mesmos. Mantenhamos a amizade cultivada nesses anos, pois algo só é impossível até que se duvide e prove o contrário. Muito obrigado. Ouviremos agora a formanda Luciana Banitz Bacalar.
Passarelli, digníssimo diretor da Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, excelentíssimo professor Clóvis Aparecido Rolim Perez, digníssimo patrono dos bacharelandos de Economia em 1994, autoridades presentes, senhores e senhoras, colegas. Não sei se é uma ousadia de quem se levanta de sua obscuridade para vir falar entre vós, mas o momento pede uma palavra, da qual não posso recusar. Espero que ela nos unifique e dê sentido à hora derradeira de nossa vida universitária, em mérito à nossa colação de grau. Momento culminante de lutas vencidas, sonhos concretizados, aspirações realizadas, reconhecimento do nosso esforço. Não foram fáceis estes anos, neste mundo conturbado, que tornam perplexas e indecisas as novas e não contaminadas gerações que surgem e não sabem por onde caminhar. Por caminhos tortuosos, a nossa mocidade cheia de aspirações foi aos poucos se identificando, se fortalecendo e descobrindo horizontes de um porvir melhor. Como as asas protetoras de uma árvore, esta casa nos recebeu. Ainda adolescentes, recém-saídos de um vestibular, ansiosos e cheios de expectativas. Mestres nos orientaram e nos deram a formação profissional tão importante e necessária para podermos conduzir a nossa vida de trabalho com conhecimento e dignidade. Foram os nossos anos de faculdade, que serão eternamente lembrados com saudades. Colegas, como foi bom convivermos juntos, vivenciarmos os problemas diários e aos poucos vermos florescer grandes amizades. Hoje, aqui, colando grau, já não estão mais aqueles adolescentes indecisos e inexperientes, e sim jovens economistas conscientes de sua posição profissional e social. Amigos, eternos amigos. Já temos o nosso instrumento de trabalho. O mundo não mais nos assusta. Que se espanquem saltimbancos políticos, que se diga palavras azedas ou proféticas sobre nossas coisas, nossa gente, nossos problemas. Que venham reformas e reformas, que sejam para o nosso bem ou o nosso mal. Não importa. O que importa agora é este momento. Juntos, unidos, estruturados, formados e, sobretudo, fortalecidos. Éramos colegas acadêmicos. Agora somos economistas e o Brasil precisa de nós. Os caminhos se abrem, o futuro nos sorri. Estamos, sem dúvida alguma, preparados. Nas responsabilidades exigidas pela vida, os nossos caminhos se diversificarão e seguiremos trilhas diferentes à procura dos nossos objetivos. A separação não mudará o traço da nossa amizade. Enfrentaremos o mundo como pessoas de bem que realmente somos, honestos, leais, amigos e bons profissionais. Somos uma parte boa dessa geração jovem, que por ser jovem é cheia de sonhos. E o que não nos falta é coragem para concretizá-los. Temos tudo para vencer. Somos economistas, queridos pais. E como vocês nos ajudaram. E se não fosse o amor de vocês, tudo teria sido muito mais difícil. Hoje, a emoção nos toma. A alegria brota em nossos corações e estampa-se no brilho dos nossos olhos. O Deus que indicou o nosso caminho e nos deu a felicidade de estarmos juntos foi o mesmo que nos presenteou vocês. Vocês que nos deram a vida, esculpiram o nosso caráter e sonharam muito antes de nós
com este dia. Agora aqui, sentados à nossa frente, tão simples na sua grandeza, tão grandes na sua doação, tão desapegados de suas próprias vidas para poderem vivenciar a nossa, torcendo por nós, torcendo para que a nossa colação de grau seja a mais feliz. Mão de Deus esta que nos deu vocês, seja sempre louvada. Qualquer agradecimento seria pequeno demais. Mestres, responsáveis pela nossa vitória, estimuladores do nosso crescimento, verdadeiros amigos. Deixamos expressa a nossa sincera homenagem e profunda admiração pela vossa capacidade, méritos, altruísmo e amizade que sempre nos dedicaram. Vamos de encontro à vida, sem poder mais usufruir de suas mãos protetoras. Mas esperamos encontrar outras, que colham os frutos das sementes por vocês plantados. A vocês, nossa eterna gratidão. Presentes. O nosso sonho concretizou-se. Nossa alma canta. Partimos confiantes em busca de novas conquistas no exercício da nossa profissão. O nosso abraço àqueles que nos quiseram bem. E o nosso perdão àqueles que, por motivos alheios, não nos compreenderam. Que este adeus ressoe para sempre em nossos corações, refletindo a saudade que já se faz presente e a esperança de um futuro reencontro. Obrigada. Convido agora para você o uso da palavra o formando Vitor Poli Veronese. Senhor professor Silvio Passarelli, diretor da Faculdade de Economia, e representando o professor Antônio Bias Bueno Guilom, diretor-presidente da Fundação Armando Álvares Penteado. Caro professor José Aladino Batalha, nosso Paraninho. Caros professores, colegas, convidados e demais autoridades presentes. Em primeiro lugar, quero dirigir-me aos nossos mestres e senhores dirigentes da FAAP. É muito comum e justo, em ocasiões como esta, agradecer o aprendizado recebido em cada matéria dentro da sala de aula. Nós, entretanto, tivemos o privilégio de aprender com esses mesmos professores e junto com nossos companheiros de turma, mais do que disciplinas curriculares, pudemos ter verdadeiras lições de vida. Nós, entre colegas, aprendemos todo o tempo, nas horas boas e ruins, nos momentos de descontração e alegria, ou até mesmo nos momentos de tristeza. E vamos aprender sempre. Com nossos professores, que dentro e fora das salas de aula, sempre que puderam, nos passaram um pouco de suas experiências, além dos ensinamentos normais. A todos, nossa eterna gratidão. Bem, quem luta para vencer é bom. Quem luta na educação e vence é melhor. Mas quem luta na educação e vence, mesmo enfrentando adversidades, este é imprescindível. Por isso, gostaríamos de mencionar e homenagear especialmente um professor que nos ensinou talvez a maior lição em todo o nosso curso, através da demonstração de força de vontade, sentimento de luta e persistência em comum. Trata-se do professor José Aladino Batalha, nosso Paraninho. Por fim, agradecemos nossos pais e amigos que nos incentivaram, nossos professores e companheiros de faculdade, com quem aprendemos todo o tempo e em todas as áreas, as lições e experiências de vida. E a Deus, que nos deu a vida e concedeu a alegria desse momento. Muito obrigado. Vamos ouvir
fazer uso do microfone o paraninfo dessa turma, o professor José Aladino Batalha. Boa noite a todos, membros da mesa, queridos colegas professores, excelentíssimos senhores pais, familiares e amigos dos formandos, meus caros ex-alunos e eternos afiliados na profissão, pois que vocês me distinguiram e me concederam esta oportunidade de paraninfá-lo neste momento tão esperado e comemorado por todos. Como sabemos, formar-se em nível de faculdade é passar a pertencer a um pequeno grupo seleto que atinge bem menos do que 5% de todos os 150 milhões de brasileiros que temos. Por um lado, isto é um feliz e eventual lucrativo privilégio, mas certamente sempre fruto de muito esforço, estudo, trabalho persistente durante anos. E não só dos estudantes, mas também de seus familiares e amigos. Este diploma é sempre fruto de um esforço e empenho familiar. E por isso que seus pais estão aqui jubilosos, com uma certeza do dever cumprido. Como mais experientes e conscientes do que vocês, eles os conduziram pelo caminho da educação desde seus mais tenros momentos. Por outro lado, fazer parte de um grupo tão seleto de graduados, e sobremaneira no que se refere à profissão de economista, do ponto de vista da sociedade na qual vocês irão atuar, e ao mesmo tempo colocar sobre os ombros, uma responsabilidade profunda. A responsabilidade de um cidadão preparado a colocar e colaborar com a formação dentro de um processo pedagógico coletivo de melhores quadros de recursos humanos para aumentar a eficiência da economia brasileira. O Brasil se destacou no ano passado como sendo o segundo país no mundo, apenas antecipado pelo Japão, em conseguir certificados mundiais do tipo ISO 9000. Ou seja, fomos e somos capazes, através do aperfeiçoamento tecnológico e esforço de trabalho coletivo realizado em certas empresas, de apresentarmos produtos e mercadorias internacionalmente reconhecidos como excelentes e certificados como de qualidade. Parafusos, fibras ópticas, papel, componentes eletrônicos, produtos ópticos, etc. do Brasil são aceitos pelo mundo como sendo excelentes. Por incrível que pareça, aos torcedores brasileiros, somos até tetracampeões do mundo. Por incrível que pareça, é pelo sofrimento. As realidades brasileiras são sofridas. Estas são notícias que nos felicitam como brasileiros. Assim como a notícia da certificação de vocês
como economistas formados pela FAAP, aqui hoje. Seus graus de qualificação é um fato inexorável, comprovado pelo processo de depuração e amadurecimento profissional a que foram submetidos durante os seus anos de escolaridade. Neste mesmo sentido, queremos também participar ao público em geral que a nossa querida FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, também está implementando seu programa de qualidade total, que recebeu o sugestivo nome de Programa de Reeducação. Este programa nos permitirá, num espaço não tão longo de tempo, alcançar a liderança no mercado educacional através do oferecimento de um ensino garantido pela excelência profissional. Assim podemos perceber que muitas empresas, muitas pessoas, exemplificados em vocês mesmos, os formandos, e por vezes até mesmo o próprio governo, vem fazendo um grande esforço em ampliar nossas capacitações de recursos econômicos para o desenvolvimento e a integração do Brasil na economia mundial, cuja rapidez de globalização é muito intensa e pode se tornar destrutiva para aquelas economias que não encontrarem formas criativas de participação nessas megas tendências globais. Está vendo? Aprenderam pelo menos um ponto da matéria que eles identificaram agora. Mas sabemos também que, infelizmente, e aqui quero abrir um parênteses, não quero trazer mau agouro a essa festa. Vou falar de uma parte verdadeira que precisa ser conscientizada. Feche parênteses. Mas sabemos também que, infelizmente, o Brasil bate outros recordes mundiais muito preocupantes. Temos uma das piores distribuições de renda do mundo, as maiores taxas de acidente de trabalho do mundo, as maiores taxas de acidente de trânsito do mundo, altas taxas de inanição e retardo infantis provocadas pela fome, grande analfabetismo, altas taxas de mortalidade infantil e de aborto clandestino, altas taxas de marginalidade e criminalidade, altas taxas de desperdício de produção agrícola e de matérias-primas na construção civil. Ou seja, para economizar mau agouro, baixos índices de qualidade de vida da população brasileira, ou ainda altas taxas de desvalia humana, ou menos tecnicamente, altas taxas de desperdício, ociosidade e refúgio de recursos humanos. É para colaborar na minimização social destes indicadores que vocês estão sendo convocados a partir de agora e de certificado profissional e de qualidade na mão. Se houvesse um organismo internacional que concedesse certificados de qualidade e de excelência do tipo ISO 9000 para um produto chamado ser humano produzido pela cultura de dada nação, assim como se certifica máquinas, parafusos, eletrônicos, etc., o Brasil, que no caso seria produtor de brasileiros, teria grande dificuldade em conseguir sequer protocolar o pedido de certificação. Observar que os certificados internacionais de qualidade total exigem, entre outros itens, um altíssimo grau de confiabilidade de qualidade sobre todos, sem exceção de nenhum, sobre todas as unidades produzidas, ou seja, um índice baixíssimo de defeito de qualquer unidade produzida. A dificuldade brasileira de certificação estaria ligada à altíssima taxa de refúgio social, racionalidade desperdiçadora e irracionalidade social criadora de desvalia humana.
O Brasil, felizmente, não tem vulcões, nem sofre de terremotos, não tem guerra nem convulsões sociais, porém mata, mutila e desperdiça mais seres humanos do que todas essas catástrofes mundiais juntas. E isso não é força de expressão, são dados absolutamente fidedignos. Não vim a esta festa para ser desmancha-prazeres. Aliás, muito pelo contrário. Atendi ao convite de vocês com o mesmo carinho e otimismo que vocês sabem que tenho pelos alunos. Atendi-lhes com o mesmo amor e responsabilidade que dedico à profissão de professor e às necessidades das quais tenho consciência cívica existirem na sociedade em que vivo e que vocês vivem. E que eu tenho ajudado a modificar na minha humilde postura de professor. E que espero multiplicado por várias vezes e outros alunos a gente ajudou a formar, porque que uma voz pudesse se multiplicar. Talvez na mesma intensidade, não sei. Há uma distância entre o meu amadurecimento e eventual amadurecimento de vocês. No entanto, se a gente somasse toda a força de vocês junto, a capacidade de juventude que vocês têm, e até a inocência social da inconsciência da injustiça, a gente muda tranquilamente esse país. Muda por quê? Porque serão necessárias pessoas ad hoc, pessoas que venham de fora do sistema para poder avaliá-lo, corrigi-lo e redirecioná-lo para uma direção que também disse a representante de aluno aqui. Não somente eu, como tenho certeza, qualquer um dos membros dessa mesa, somos professores. Porque amamos e aproveitamos a possibilidade que temos de, através da cátedra, podermos conscientizar, talvez influir, quem sabe concretizar através de vocês, nossos arautos na realidade econômica, dos nossos ideais de construção de uma sociedade melhor, possibilitada por indivíduos melhores e conscientes de suas obrigações enquanto agentes sociais, sejam de que tamanho for, tenham o poder econômico que tiverem, seja um agente econômico, porque o que lhe dá o poder de atuação econômica não são os poderes passageiros da economia e da política, mas da consciência social, que é imorredora. Nós vimos nessa noite aqui lembranças de passagens da história do mundo, que nós podemos chamar história do universo, do nosso pequeno ponto de vista, que são imorredoras e que foram lembradas nessa noite aqui. Foi lembrado Deus, foi lembrado Jesus Cristo, foi lembrado aquele que deve nos inspirar para que a nossa sociedade possa melhorar. Então, certamente, seja um agente social do tamanho que você for, mas seja responsável, porque a sociedade certamente responderá a você. Se você não acredita nisso, considere o elogio que eu agradeço muito ao Vitor, e que eu sei que é da turma, que me fez. Porque certamente é disso que eu sou feito. De fibra, de vontade de mudar e de amor naqueles que me ouvem. E a concretização de mim, ela se dará até o último dia que esses colegas meus de economia, recém-chegados, estiver vivo e passando essa mensagem para o Brasil, eventualmente para o mundo todo. Portanto, eu gosto de ser professor, porque, modéstia à parte, eu sou quase eterno. Porque se daqui sair um professor que repita para um grupo de 45, que dali sai um outro professor que repita para um grupo de 45,
E se saírem 2, então, se saírem 3, ou se saírem economistas que transmitam a sua vontade de coração forte de mudança, mesmo que persigam a eficiência econômica, o lucro, a acumulação, mas seguidas do adjetivo justas. O que é justa? A sua consciência diz para você toda noite, se você fizer uma introspecção espiritual. No mercado você pode executar taxas de lucros elevadas. Você será inclusive valorizado por aqueles que pertencem ao mercado. Deitando-se à noite, não dormindo já, não estando muito cansado, fazendo uma reflexão da sua atitude do dia, você saberá se a taxa de juro, o salário que você tem cobrado, o salário que você tem pago, a taxa de royalty, o preço que você tem cobrado, o tributo que você pretende cobrar quando for o ministro da Economia, são ou não justos. Você não confessará em público. Os professores confessam em público. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é só com os nossos ideais, com os nossos corações e com as suas cabeças. Portanto, o nosso compromisso é com o futuro. Nosso compromisso não é com a lucratividade. Isso não é irracionalidade. É preservação da humanidade através de um trabalho de formiguinha que é feito nas mentes das pessoas. Queremos ver implantada uma sociedade melhor, onde a justiça seja instrumento de criação de bem-estar, da qualidade, da excelência, e a economia meio e fim para a ampliação das possibilidades humanas, sem exceção, através de uma vivência com felicidade. Apesar da tarefa sócio-histórica imensa que eu lhes mostrei, não se deixem intimidar. Não se fragilizem. Não repassem para ninguém esta obrigação. Não se acomodem. Ou o que seria pior, não apenas tirem proveito e lucro do processo injusto que campeia pelo Brasil afora. Aprendam a respeitar o esforço alheio, assim como vocês respeitam e têm conhecimento do esforço que vocês próprios fazem. Passamos por um momento internacional importante. Algumas mudanças serão inclusive facilitadas pelas tendências e conjunturas internacionais. Passamos por um momento de alta expectativa no que se refere ao nosso novo governo, embora a queda de popularidade. Gente que é professor sabe disso. Nem sempre a popularidade é compatível com a sabedoria. Mesmo entre os professores existem professores populares, existem professores sábios. Aos alunos cabe o amadurecimento de distingui-los. Modestamente, talvez injustamente por eu estar aqui, a gente sabe que as turmas, quando depuram os professores, sem nenhum demérito aos colegas que não estão aqui, porque é sabido que os professores homenageados para ninfa e patrono são poucos e os professores são muitos. Mesmo que os alunos quisessem oferecer a sua dádiva de retorno e de reconhecimento pelo trabalho recebido, eles não poderiam fazer isso a todos. Mas certamente os alunos sabem depurar os professores que eventualmente lhe marcam a vida. Eu também lembro de muitos professores que me ajudaram a marcar a vida. E nós todos que estamos aqui presentes, para vermos nesta festa inédita, ficamos muito mais esperançosos, pois sabemos que agora a economia brasileira poderá contar com esta nossa adorável e excelente turma
turma de economistas, que é a turma de formandos do segundo semestre de 1994 da FAP. Irracionalidade e injustiça. Te cuide, porque esta turma está solta e louca para transformar o Brasil. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência de vocês. Vamos ouvir agora o patrono dessa turma de 1994 de economistas da Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Clóvis Aparecido Rolim Pérez. Prezados professores, prezados pais, amigos, parentes dos formandos, queridos formandos e agora colegas de profissão, é realmente muito gratificante estar aqui na condição de patrono, mas isso me dá uma responsabilidade muito grande, que agora ficou um pouco mais complicada ainda, depois das palavras brilhantes do professor Batalha. Primeiro que eu tenho que deixar uma mensagem para vocês, a última na condição de professor, talvez a primeira na condição de colega. E segundo, tentar acrescentar algo a tudo aquilo que o professor Batalha falou. Mas outro dia, eu li algo em algum lugar que dizia mais ou menos o seguinte: pessoas que falam de pessoas são medíocres. Pessoas que falam de coisas são pobres de espírito. Pessoas que falam de ideias são pessoas ricas, brilhantes, enriquecedoras. Eu gostaria de falar de ideias, não com o mérito de ser enriquecedor, mas com o mérito de tirar uma ideia importante para vocês. Vocês fazem parte agora de um grupo, como foi colocado, de certo privilégio educacional. Vocês têm um papel importante na sociedade, que é gerar ideias, falar sobre ideias. Ideias do quê? Que tipos de ideias esperamos? Foi relacionado aqui uma série de problemas, que nós poderíamos acrescentar outros. Temos muitos problemas, muitos. E esses problemas exigem ideias criativas para solucioná-los. Eu gostaria de acrescentar apenas um, que tem me chamado muita atenção, que é a questão do desemprego. Todas as ideias criativas, entre aspas, que têm surgido ultimamente, têm sido ideias para eliminar empregos. Vieram ideias de reengenharia, controle total de qualidade. E todas as ideias, ficaríamos aqui relacionando uma série de técnicas modernas, todas visam ou acabam demitindo pessoas, gerando desemprego. E a qualidade de vida só vai ser conseguida com empregos. Então esperamos de vocês ideias para solucionar a questão do desemprego, entre os outros problemas. Mas a ideia central que eu queria deixar para vocês é uma analogia. Os primitivos, quando conseguiam uma conquista, eles dançavam. Seja essa conquista na guerra ou uma simples caça que eles conseguiam. Eles dançavam. Nós estamos hoje comemorando aqui juntos uma conquista. Uma conquista que é a primeira conquista de vocês. Vocês estão no primeiro degrau de uma escada longa. Por que uma escada longa? Se estão se formando numa faculdade, estão fazendo parte de uma camada privilegiada. Porque a competitividade internacional, a globalização que hoje vigora no mundo, exige uma competitividade cada vez maior. É através da competitividade que nós vamos resolver todos os problemas listados aqui. E a competitividade de um país só é atingida quando a competitividade individual de cada um é atingida. Portanto, esse primeiro degrau, essa primeira conquista, deverá ser acrescida de outras
Vocês devem continuar estudando sempre, lendo, o volume de informações é cada vez maior e vocês não devem parar nunca. Mas como estamos aqui comemorando um degrau, creio que gostaria de deixar aqui, ou recomendar, a grande lição dos nossos antepassados. Comemorem, dancem, vibrem com essa conquista. O Brasil espera grandes ideias de vocês, e eu tenho certeza que vocês oferecerão essas ideias. Deus os ilumine nessa tarefa. Muito obrigado. Para que vocês tenham seriedade agora, convidamos para conduzir o juramento desta turma a formanda e juramentista Andréa Catarina Gimenez Borim. Contribuir para o bem da humanidade, com os conhecimentos inerentes ao meu cargo de economista, procurando sempre e cada vez mais dar soluções aos grandes problemas sociais e econômicos de nossa pátria. Eu convido para se colocar em pé, para proceder à entrega dos certificados aos seus afilhados, o paraninfo desta turma, o professor José Aladino Batalha. Eles deverão também receber, e eu convido para também se colocar em pé, o professor Alcides Ferreira da Silva, para entregar estará entregando um alfinete de lapela com o símbolo do curso de economia. E é claro, antes eles passarão pela Cátia, secretária, para assinarem o livro. Então recebem seus certificados estes formandos: Adriano Augusto Juliano, José Weissel dos Santos, Alessandra Lavieri, Ana Paula Giovanazzi, Vernieri, Andréa Catarina Gimenez Borim, Andréa Teixeira Silva, Antônio Carlos Botelho Souza Aranha Filho, Carlos Eduardo Santos Lopes,
Regina Silveira Lima. Clarice Rete Machado. Cosme de Almeida Brito. Daniela Orro Medina. Eduardo Caniato Costa. Eduardo de Souza Meirelles. Eduardo Maquesse de Amorim. Eliel Bezerra Ferreira. Fábio Andrade Raibold. Fábio Pagano de Figueiredo. Fabiola Caran. Fernando e Suane Carneiro. Flávio Menegatti. Francisco José Ritondaro. Guilherme Sampaio Moreira Amaral. Hélio Martins Figueiredo Neto. Carla Coelho Orimoto. Leandro Evangelista Poli. Leonardo Augusto Almada Lau.
Silva. Marcelo Cohen. Marco Antônio Savoy. Antônio Pisolato da Costa. Marina Lenário de Medeiros. Costa de Camargo Soares. Mônica Rubinho. Patrícia Maria de Carvalho. Pedro Augusto Linhares Caltabiano. Renato Miller da Silva Office Group. Ricardo Ferreira Costa. Rosana Horácio Pinto. Silvia Miller da Silva Office Blue. Solange Moreira de Almeida. Victor Poli Veronese. Vivian Bonjourne de Almeida. Uma vez que foi procedido o juramento e uma vez de posse dos seus respectivos certificados,
Eu gostaria de convidar todo o público presente e também mesa diretora para se colocarem em pé e aplaudirem esses vitoriosos de 94 da Fundação Armando Álvares Penteado. Agora é o momento de vocês, formandos, também prestarem as homenagens de vocês, através de um gesto retribuindo as informações que vocês receberam durante este período letivo. Então eu convido para representar todos os formandos o bacharelando Marco Antônio Savoy. Em nome de todos os formandos, entrega essa homenagem ao diretor desta Faculdade de Economia, o professor Silvio Passarelli. Representa todos os formandos agora é o Francisco José Ritondaro, que entrega esta placa ao vice-diretor da Faculdade de Economia, o professor Álvaro Roberto Labrado Pato. Da bacharelanda Rosana Horácio Pinto, e entrega essa placa ao professor Clóvis Aparecido Rolim Pérez, patrono da turma. Convido agora a formanda Luciana Banitz Bacalar para, em nome de todos os formandos, entregar ao paraninfo da turma, professor José Aladino Batalha. Agora é a Fabiola Garan, que entrega ao professor homenageado, o professor Alcides Ferreira da Silva. Convido agora a formanda Alessandra Paladini. Em nome de todos os colegas, ela entrega esta homenagem à secretária da Faculdade de Economia, a senhora Cátia Leone Alcozeto. Homenagem tanto quanto mais importante ainda, porque eu considero célula da sociedade e a família. Eu convido para fazer ou prestar essa próxima homenagem a formanda Andréa Catarina Jimenez Morim. E enquanto ela vem até o microfone, pode aplaudir para mim. Eu convido para se colocarem em pé todos os pais. Papai e mamãe, por favor, se coloquem em pé.
dedicação. Cultivaram em nós, quando crianças, os valores que nos transformaram em adultos responsáveis e conscientes. Abriram a porta do nosso futuro, iluminando nosso caminho com a luz mais brilhante que puderam encontrar, o estudo. Trabalharam dobrados, sacrificando muitas vezes seus sonhos em favor dos nossos. Não foram apenas pais, mas amigos e companheiros. Mesmo nas horas que nossos ideais pareciam distantes e inatingíveis, e o estudo, um fardo pesado demais. Tantos foram as vezes que nosso cansaço e preocupações foram sentidos e compartilhados por vocês, numa união que nos incentivava a prosseguir. Hoje, diante de nossa formatura, procuramos entre as palavras aquela que nós gostaríamos que seus corações ouvissem do nosso. E só encontramos uma, simples e sincera: obrigado. Obrigado por nossos pais pela compreensão de quando nos distanciamos da família, nos apegando aos livros e amigos. Obrigada por tudo que fizeram por nós, sem que ao menos nós soubéssemos. Obrigada pelo sonho que realizamos nesta noite, em que nos transformamos de estudantes a profissionais. E, sobretudo, obrigado pela lição de amor que nos ensinaram toda a vida. Tomara a Deus que nós possamos transmiti-la no exercício de nossa profissão e ensiná-la aos nossos filhos com a mesma dignidade com a qual vocês fizeram chegar até nós. Se isso nós conseguirmos, estaremos realizados. Seremos, acima de tudo, acima de profissionais, homens e mulheres. Carinhosamente, seus filhos. Representa todos os formandos. E, por favor, continue um pouquinho mais em pé, pais, só mais um pouco. E para representar todos os pais, eu convido o casal Amorim, Wagner Jimenez Borim e Maria José Jimenez Borim, para que venham até o palco receber essa homenagem em nome de todos os pais. Os sonhos mais lindos sonhei, de mil veras rio, castelo e o seu olhar, Mais um aplauso caprichado de vocês, formandos, para os seus pais. Afinal, estão se formando junto com vocês. Pode se sentar. Em nome de Graduarte Eventos, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar conduzindo este cerimonial. Desta vez, turma de 94, formandos em Economia da Fundação Armando Álvares Penteado. Desejo a vocês portas abertas, principalmente quem está desempregado. E nós retornamos a palavra para as considerações finais e o encerramento dessa solenidade
ao professor Silvio Passarelli. Nesse momento, eu pediria escusas à plateia, porque eu preciso conversar por alguns instantes com os meus novos colegas. Prezados amigos, formar-se numa escola é alguma coisa mais do que cumprir um currículo, do que fazer um conjunto de créditos, de disciplinas, de provas, de trabalhos. Quando a gente se forma numa escola, a gente recebe uma marca indelével. Assim, mais ou menos como uma tatuagem. E até, acreditem, no final da vida de vocês carregarão essa marca. Vocês serão, a partir de agora, o fulano de tal da FAAP na vida profissional. É exatamente por isso que entre nós não vai existir uma separação. Por quê? Vocês estarão do lado de lá da trincheira, cumprindo a missão de honrar o nome desta escola, que estará ligada à vida de vocês profissional para sempre. E nós, do lado de cá da trincheira, temos um compromisso com vocês de continuar fazendo o trabalho com a mesma seriedade com que fizemos até agora. Por isso, nós estamos, acredite, professores e alunos, colegas de profissão neste momento, unidos para sempre. Vamos construir o futuro. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.